Com grande alegria, dou a você o meu bom dia. Desejo que tenhamos um resto de manhã muito inspirador para cada um, que você tenha prazer de, ao sair desse culto, dizer: valeu a pena. Não por causa do que vamos cantar, do que vamos escutar, mas por estarmos na presença de Deus. Eu quero fazer um convite a vocês, só a vocês. Os que não chegaram, não vou pedir, só para vocês. Na hora de cantar, cante com todas as forças do seu coração. Busque energia no panetone, no chocolate. Transforme-se em energia e cante com força, com vigor. E as músicas são muito inspiradoras, mas têm que ser cantadas com força e vigor. Então, é só para vocês, não espalhem para ninguém. Você que está conosco pela internet não precisa cantar, mas se quiser cantar, pode cantar também. Assim, saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs. Pergunto se há alguém entre nós que pela primeira vez vem ao nosso culto. Se houver, eu peço por favor de se colocar em pé para receber um abraço nosso, se é a primeira vez que você participa do nosso culto. Aqui temos o senhor, muitíssimo bem-vindo, vai receber um abraço afetuoso aí. Ali também já foram abraçados, ótimo. Espero que gostem de estar conosco e possam então retornar. Pergunto também se há alguém que completou aniversário de nascimento, casamento ou batismo. Alguém? Se há, eu peço que venha então aqui à frente. Vou pedir ao pastor André que venha aqui, porque ele vai orar então pelas aniversariantes. Parabéns, Mônica. Parabéns. Parabéns, Rejane. Parabéns, Nielza. Então, pastor André, antes de orar, vai então dar um aviso a todos os irmãos. Pastor André é o nosso pastor para crianças. Muito bem, irmãos, bom dia. Desde o dia 15, quando houve o musical das crianças aqui, nós não temos tido o culto infantil das 11 horas. Geralmente os irmãos percebem que ficam 2 ou 3 fileiras aqui cheias de crianças, e isso tem acontecido porque nós demos um descanso coletivo para todos os professores auxiliares que faziam parte desse culto. O que tem acontecido? A nossa programação da EBD às 9 da manhã para todas as idades tem acontecido, desde o maternal até juniores, às 9 da manhã. Está confirmado, vai acontecer, mas o culto infantil das 11 da manhã, que é o segundo culto do dia, não vai acontecer até o dia 12. Domingo, dia 12, nós retornaremos, 12 de janeiro, porque... Ou seja, hoje e domingo que vem. Hoje, domingo que vem, e no dia 5 não haverá. É domingo que vem, dia 5. Então tá bom. É isso aí. Então, domingo passado não houve, esse domingo e o próximo não haverá, mas voltaremos no segundo domingo de janeiro, que é o dia 12. À noite temos a programação para as idades, mas os juniores permanecem no culto de adultos, porque voltam também no dia 12. De manhã tem a classe dos juniores na EBD, normalmente às 9 da manhã. Então traga seu filho, seu neto, nesse período no culto das 9, porque no culto das 11 não haverá programação para as crianças, nesse período em que a equipe está em descanso. Eu agradeço a todos pelas orações, pela compreensão, mas a nossa equipe é bastante ampla e bastante gente viajou, e alguns pediram também para que tivessem esse período de descanso. Não tínhamos programado isso, mas eu peço a compreensão dos pais para que possam trazer seus filhos para cultuarem consigo aqui. Pastor André, para 2014, o Ministério de Crianças precisa de voluntários, voluntárias? Muitos voluntários. Temos recebido um aporte assim de pais e familiares das crianças que têm sentido o desejo de trabalhar com elas, mas caso você se sinta chamado ou chamada para esse ministério, venha conversar comigo, com a Grazi, que está ali na nossa sala do crescimento. Você vai ser muito bem-vindo, vai ser levado a olhar um dos desafios que temos hoje com carinho. Eu digo homem ou mulher porque temos necessidade também de homens que possam estar com as crianças, uma vez que temos maioria feminina nesse ministério. E no caso, o voluntário trabalha todo domingo?
Ou é uma escala? Se quiser, vai trabalhar todo domingo, mas se não tiver essa disposição ou disponibilidade, podemos encaixá-lo numa escala, uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Então, abra bem os seus olhos, que eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Beleza. Quem daqui gostaria de entrar como voluntário, quem já é, não precisa, mas quem gostaria de participar como voluntário no ministério com crianças da nossa igreja, levante a sua mão. Fique em pé, isso, fique em pé, por favor. Já temos uma voluntária, mas alguém gostaria de ser voluntário? Se tiver, fique em pé. Precisamos de mais e mais, para fazermos mais e melhor. Então, você que não ficou em pé, pensa nesse assunto. Homem, já assinei o contrato com a Ana. Já assinou o contrato, 36 meses, né? Está garantido. Ok? Já valeu a pena a sua presença aqui hoje, pelo menos. Que isso. Ok, vamos ficar em pé, vamos orar então. Vamos orar. E depois você pode vir aqui e dar um abraço. Um abraço, negócio de pegar na mão, né? Muito distante. É muito distante, é. Parabéns. 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 Vamos orar. Senhor, nós te somos gratos por esse culto que começa agora. Te somos gratos porque temos esse período da nossa vida, numa manhã de domingo, para dedicar ao Senhor. E te pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso compromisso que fazemos aqui diante de Ti, de vivermos vidas diferentes daquilo que temos levado para nos adaptarmos à Tua vontade. Senhor, ouve então o clamor do Teu povo nessa manhã, ajuda-nos a caminhar de forma digna junto com o Teu Filho Jesus Cristo e inspira-nos nesse culto para que possamos sair daqui revigorados. Agora te pedimos por essas 4 irmãs aniversariantes que aqui estão, te rogamos que as Tuas bênçãos possam recair sobre os seus lares, sobre seus casamentos, filhos e toda a sua descendência, que seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Pedimos-te também que abençoe os nossos convidados, visitantes, para que aqui vindo possam também receber do oxigênio que vem da Tua palavra, do Teu Santo Espírito. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ouve, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar. A verdadeira vida só é possível num relacionamento de total dependência do Senhor. Vamos ler todos juntos? A verdadeira vida só é possível num relacionamento de total dependência do Senhor. Que essa verdade seja vivida em nossas vidas em todos os instantes. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar Salvador Bendito.
Descansa somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Esperamos no Senhor, nossa força nasce no Senhor. Esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, tu reinas sempre, tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus, tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em ti seremos como águia. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, tu reinas sempre, tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em ti seremos como águias.
vozes. Tu és eternamente Deus. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus Consolador. Em ti seremos como águia. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus Consolador. Em ti seremos como águia. Pedi o João para orar, né, agradecer a Deus, né, por esse privilégio que nós temos de poder estar aqui nesta manhã, né, louvando a esse Deus que é eterno em nossas vidas. Graças te damos, ó Pai, porque nós temos o privilégio, Senhor, de estar aqui em Tua casa, Pai, nesta manhã, te louvando, te adorando, Pai. Graças te damos, Senhor, por esse ano que se encerra. Deus, muito obrigado, porque mesmo com várias lutas, com várias batalhas, nós conseguimos vencer todas elas contigo, Deus. E as que ainda não foram vencidas, Deus, nós sabemos que o Senhor está conosco. O Deus dos impossíveis, Deus, está conosco e nós sabemos que qualquer coisa podemos fazer contigo, Pai. Senhor, abençoa esse culto e que possamos sempre cantar, Pai, que Tu serás eternamente Deus, tanto em nossas vidas como nesse mundo e tudo que há de vir ainda, Pai. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Amém. É o nome daquele que deu sua vida por nós que eu oro. Amém. Amém, Senhor. Todos podem, por favor, se assentar. Teremos um instante muito feliz em nossa igreja, porque teremos 2 profissões de fé para o batismo. Mas antes eu quero trazer, como sempre faço nesses contextos, uma palavra sobre dinheiro. Ao longo deste ano, nós temos procurado mostrar que, além de ser um mandamento de Deus, e todos os mandamentos são para o nosso bem, não para o bem de Deus, dar o dízimo tem a ver com a nossa educação financeira, o modo como nós gastamos o nosso dinheiro. Partindo de um pressuposto de quem é o nosso dinheiro. Considerado esse pressuposto, então, como nós gastamos? E dissemos e repetimos que o dizimista gasta melhor o seu dinheiro do que o não dizimista. Porque aprende que não tem 100%, tem 90%. E com isso ele organiza a sua vida melhor do que os outros que acham que tem 100% ou 120%. Só temos 90%. Com alegria eu quero afirmar aos irmãos que com as contribuições de hoje e do dia 31, nós deveremos ultrapassar o nosso orçamento de receitas. Um ano que não foi considerado bom pelos economistas, embora discutivelmente, é verdade, mas em nossa igreja, muito possivelmente chegaremos ao final do ano com a nossa entrada superior ao que foi previsto. Não muito superior, mas superior, graças à participação dos irmãos. De igual modo, nesse contexto, muitos irmãos que, além de dar o seu dízimo, também dão a sua contribuição para missões mundiais, nacionais, estaduais, junto aos estudantes, através do FAM. Muitos têm todo mês acrescentado ao seu dízimo mais 1%. E, com grande alegria, por exemplo, nós falamos de novo essa semana com o nosso pastor que está na China,
E foi muito bom durante aqui o expediente, inclusive outras pessoas que estavam aqui, da nossa irmã da secretaria, da tesouraria, puderam também ver e conversar com ele e a sua esposa, porque nós temos sido fiéis nos nossos compromissos, tanto com a Junta de Missões Mundiais, Missões Nacionais, com a Convenção Batista Carioca e outros organismos que nós apoiamos o seu labor missionário. Mas, além disso, muitas pessoas também sustentam atividades da igreja como programa de rádio, programa de televisão, dão suas ofertas, mas quero sublinhar que muitos também entregam uma oferta para a ação social, que vão para as perucas, que vão para as cestas básicas, para o reforço escolar. Alguns explicitam qual é o projeto que querem apoiar, outros colocam genericamente ação social. E nós fazemos, mas não contamos. Há pessoas que, precisando de uma ajuda da igreja, recebem essa ajuda e nem eu sei quem é. Apenas o relatório de nossa irmã Marta, que coordena esse ministério, está assim: ajuda a um irmão da igreja. Ninguém precisa saber, nem eu. É assim que nós trabalhamos e administramos os recursos dos irmãos. Por isso eu também desafiei os irmãos a, nesse ano ainda, ou no começo do ano que vem, fazer uma oferta especial de Natal. Coloca oferta de Natal. Essa oferta vai para o nosso trabalho social, que tem sido muito bom, mas pode fazer muito mais se para tanto nós tivermos recursos. Dou essa palavra para explicitar aos irmãos, então, a segurança, a tranquilidade com que a diretoria e as pessoas encarregadas dos vários ministérios usam esses recursos na mesma perspectiva do irmão. Não lhe pertence e não pertence à igreja. O irmão administra 90%, a igreja administra os seus 10% ou mais ou menos que você regularmente faça. É uma alegria para nós, então, participarmos de uma igreja com essas visões, convicções e com estas práticas. Pense nisso, porque daqui a pouco, então, você será chamado a trazer o seu dízimo e a sua oferta. E graças a ele, nós certamente vamos ultrapassar as receitas previstas para 2013 e logo poderemos fazer mais do que nós já fazemos. Mas eu disse que teríamos um instante aqui de muita alegria, porque vamos ter a oportunidade de ouvir, embora sucintamente, é claro, a história espiritual de duas irmãs. Então vou chamar primeiro a mais velha. Vocês vão ver que é novinha, mas comparada à outra é mais velha, que é a Rosemarie. Vem aqui, por favor, então. Augusto pode vir junto para mostrar o seu apoio irrestrito, que sempre existiu, né? O Tobias está aí. Vem, Tobias, também, pode vir. Só não está a Duda, que deve estar em outro lugar aqui, né? Então, o Augusto já é membro da nossa igreja, o Tobias vai ser um dia ainda, né? Então vamos batizar o Tobias na época própria, né? Ele e os seus legos todos aí. Mas esses não vão ser batizados, viu? Só você. Então, a Rosemarie, então, tem participado conosco aqui, já participou com seu marido ali no Meia, quando eles eram de lá, e agora está aqui conosco já há uns 2 anos por aí, né? E eles foram, inclusive, a Israel comigo, foi muito agradável, estarmos juntos com a Duda, o São Tobias, que deixaram você aí, né? Que maldade. Mas na próxima você vai junto também, não é? Então foi muito bom estarmos juntos, e ela, então, decidiu ser batizada, em data que vamos ainda fixar, talvez não neste 31, ou talvez eles vão decidir ainda. Eu quero então perguntar a Rosemarie, esse é o nome dela, Rosemarie, ok? Por que ela deseja então ser batizada? Bom, eu frequento a igreja com Augusto há mais de 20 anos, eu sou católica de origem, e para mim é uma confirmação da minha fé. Eu acho que eu sou, apesar da minha família ter sido uma família sempre cristã, mas eu frequentava a igreja católica, mas hoje já não faz mais sentido, porque eu já sou parte dessa igreja. Então eu decidi formalizar
e formalizar, me batizando aqui na Igreja Batista, confirmando a minha fé cristã, na salvação que eu tenho por acreditar em Cristo Jesus. E ela, quando a gente se conheceu, que foi da transferência do Augusto para cá como membro, eu perguntei, ela disse, ela não é batista. Eu perguntei, não, estou em transição, foi o que ela me disse. Já tem um bom tempo isso, né? Então, ela leu vários livros que eu recomendei, inclusive do Dr. John Stott. Tivemos várias conversas sobre a fé cristã, na perspectiva batista especificamente, e, para minha surpresa, ela disse, chegou a hora, está tudo claro, definido para mim, chegou a hora do meu pertencimento, foi a palavra que ela utilizou. Então, os que são favoráveis que a batizemos, levantem então as suas mãos. Muito obrigado, contrários. Então, Augusto, Rosmari, Tobias e a Duda que está na classe dela, nos alegramos muito com a vida de vocês, a fidelidade de vocês. Deus continue a fortalecer a vida de cada um. Obrigada, pastor. Pode sentar-se então. Agora é a mais nova em relação a Rosmari, que já é mãe. Vou chamar aqui a Luíse Macau Lopes, que virá, é claro, acompanhada dos seus pais. Por favor. Seus irmãos estão aí agora? Não, estão em algum outro lugar aí, né? Então, pode vir também. Não quer? Ele não deixa vir. Hoje é só dela, ele quer que só ela brilhe, tá certo, isso tá bem, tá bem. Então, Luiz, você está com quantos anos? 12. 12 anos. E você não acha que está muito novinha para ser batizada, não? Com 12 anos apenas? Não, acho que tá uma boa idade. Uma boa idade, né? Tá ótimo. E por que você quer ser batizada, Luiz? Desde pequena, meus pais ficaram me falando de Deus, Jesus, né? E eu senti vontade no coração de me batizar. E creio que Jesus é meu único Salvador. Isso é para sempre? Sim. Então tá ótimo. Você ora, lê a Bíblia? Leio lá em casa com minha família. Então tá ótimo. E a oração, você ora? Oro. Só com eles ou sozinha também? Sozinha também. Então tá bom. Todos nós temos que orar. Eu garanto que eu não oro tanto quanto deveria. Nem eu. Talvez só você, né? Nós sempre gostamos de orar um pouco mais, né? De ler a Bíblia mais ainda, né? Que é sempre um alvo para as nossas vidas. E, ao mesmo tempo do batismo, nós estamos nos despedindo dessa família. Exceto o Eric Filho, que vai ficar aqui. Os demais estão de mudança, por razões profissionais, para Brasília. Ela passou no concurso público lá, ele foi cedido também, está no processo de seleção para trabalhar lá. E vamos perder, esperamos que temporariamente. Logo consiga uma transferência e volta para cá. Isso é o desejo de todo mundo, né? Mas também é o nosso desejo. E o pastor Eric deseja dar uma palavra, então, à igreja nesse momento, sobre algo muito profundo que ele quer compartilhar conosco. Com alegria nós, então, o ouviremos. Só para dar testemunho de que, muitas vezes, ela com 12 anos de idade, não é jovenzinha para ser usada por Deus. Não dá. Ele não consegue contar, mas é que em 2008 eu fiquei internada e Deus me permitiu ficar internada. A gente tem coisas que a gente não descobre por quê. Eu estava com suspeita de lúpus eritematoso e da mesma forma que apareceu todos os sintomas, ele desapareceu em uma semana. Mas eu internada aqui no Hospital São José. Enfim, olha o terceiro. Bom, eu ia ter uma prova no sábado, estava internada, eu tinha estudado muito a prova, aquela que eu ia gabaritar ia ser em primeiro lugar. Enfim, Deus não permitiu que eu fizesse essa prova. E no sábado de manhã os médicos estiveram lá e disseram, você não vai ser liberada, essa semana você vai fazer biópsia nos seus rins e vamos analisar direitinho, porque estamos fechando esse diagnóstico. Eu chorei muito. Aí, domingo, o Eric esteve lá comigo, como eu tinha que ficar comigo e também com as crianças, é uma correria, esse foi em 2008, e domingo à noite, ele, ao sair lá do hospital, ele foi para casa, ao descer, ele sentiu o Espírito Santo falando, né? Amanhã ela vai receber alta. Só que eu ia fazer uma biópsia na quarta-feira.
Eu estava, né? Isso era amanhã, quer dizer, eu disse domingo para segunda-feira o Espírito Santo, agora ele vai falar. Amanhã, vamos ver se vai, né? Amanhã, a essas horas, ela vai estar em casa. Bom, aí nisso ele foi para casa e orando em família, né? Fazendo culto em família. Aí a Luísa, na hora de orar, porque cada um ora, né? A Luísa orando, o pai não tinha falado nada, guardado para ele, assim como Maria reteve, né, a palavra, reteve a mensagem, enfim, ela orando e disse assim: Papai Céu, muito obrigado, que amanhã mamãe vai estar em casa. Aí naquela mesma hora ele, né, ficou com aquele temor, né? E terminando o culto ele me ligou: amor, amanhã você vai sair de manhã. Deus confirmou por meio da Luíse. E foi muito bom, porque de manhã eu já estava com tudo pronto. Quando o médico chegou para me contar que não tinha mais nada nos meus exames, eu olhei para ele e falei: já sei, eu vou embora. Ele levou, foi um susto. Como é que eu sabia de que eu ia sair, se eu não ia sair? Eu ia fazer o exame na quarta-feira, isso é segunda-feira de manhã. Ele virou: eu virei, não, já estou sabendo. Aí eu contei para o médico, nós depois tornamos a falar com ele, já com o Eric, já tornamos a falar com ele: olha, Deus é maravilhoso. Não sabemos se foi para eu não fazer aquela prova, que eu ia gabaritar aquela prova, enfim. Mas eu sei que Deus permitiu que eu ficasse doente, da mesma maneira que eu fiquei doente, Ele me livrou de uma doença muito ruim, né? Enfim, me livrou de uma doença. Eu nunca mais tive nada relacionado a lúpus ou qualquer outra coisa, e ele mostrou que ele sabe usar as nossas crianças para dar uma palavra, para nos dar vitória, mostrando, né, que a vitória é do Senhor e tudo, e foi muito bom. O Eric não consegue falar, porque tudo que leva a emoção, ele começa a chorar, não tem jeito. Ok, nos alegramos então muito, e com grande prazer então, você será batizada não por mim, mas pelo seu pai, tá bem? Dia 31, tá bem? Até lá então, pode se sentar, obrigado. Dia 31, é o nosso culto. Não votaram, é mesmo. Alguém é contra? Os favoráveis, levantem então as suas mãos. Muito obrigado. Desculpe a minha falha, que não será a primeira, nem foi a última. Vamos então agora com essas inspirações, nos levantar na galeria dos tecidos, os envelopes de tecido lá. Você então trouxe seu dízimo, sua oferta. Esta é a hora de agradecer a Deus tudo que Ele tem feito na sua vida. Senhor Deus, nós queremos nesse instante agradecer pela Tua fidelidade em nossas vidas, te agradecer, Deus, pela vida dos nossos irmãos que estiveram aqui nesse instante, né, depositando diante do Teu altar uma parte daquilo que o Senhor tem nos oferecido, Deus, daquilo que o Senhor tem nos abençoado.
Ó Deus, que essa convicção e essa certeza de que dependemos de Ti em tudo em nossas vidas possa se confirmar a cada instante, a cada momento da nossa existência. Ó Deus, abençoa esses dízimos e essas ofertas que aqui foram alçadas, dá sabedoria, ó Deus, à nossa igreja, para que possamos administrá-los, ó Deus, de forma a alcançar vidas que nesse instante estão se perdendo. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem então levar as salvas. Vamos cantar agora uma música, e você certamente já, conhecendo-a ou não, travou contato com essa confissão. É ao mesmo tempo uma declaração de fé. Eu não posso viver distante de Deus. E igualmente uma confissão. Eu quero sugerir a você que enquanto nós cantamos essa música, você possa olhar para a sua vida, eu posso olhar para a minha vida e ver o que nela precisa ser corrigido. Esta é a hora de nós confessarmos os nossos pecados. Não a nossa miríade de pecados, nossa multidão de pecados, mas aquele pecado que eu cometi hoje, ontem, que ainda me incomoda porque eu não fui perdoado. Vamos confessar entre nós e Deus o nosso pecado, porque nós precisamos do perdão de Deus. Vamos cantar assentados. Enquanto cantamos, quem quiser ficar em pé, manifestando assim o desejo de ter afirmado no seu coração esse perdão de Deus, se se ajoelhar, essa é a hora da confissão. Vamos cantar. De ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Seja por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim, como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim, como um pai se compadece o filho, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro,
preciso de ti. Minhas lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero prevalecer contigo até o fim. Oh, oh, oh. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Oh, escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Oh, Senhor, preciso de ti. Preciso de ti. Senhor, eu preciso do teu perdão. Diante do Senhor e tão somente diante do Senhor, eu confesso os meus pecados e peço o teu perdão. Peço que me ajudes a vencer as tentações, as marcas do meu ser, que o Senhor pode corrigir. Penso a Deus que essa minha oração também está nos lábios de alguns aqui. Então nós precisamos do Senhor. Queremos ter corações puros, mentes puras, lábios puros, corpos puros, motivações puras, sentimentos puros, desejos puros. Te rogamos então que nos purifiques. Não está em nós conquistar isto, mas está em ti, pelo amor de Cristo, nos conceder o perdão e nos fortalecer o coração. É o que te rogamos, pois, em nome de Jesus. Todos podem se assentar. O pastor Ocenir vai dar sequência ao momento de intercessão. Quem esteve aqui no dia 25, viu que eu paguei um mico aqui, né? O pastor Israel me chamou para fazer uma leitura de um texto e eu não consegui ler, porque eu enxergo muito bem de longe, né? Olhando para os irmãos assim, que eu estou enxergando. Agora, de perto eu não consigo enxergar. E eu me recuso a depender dos óculos, né? E naquela terça-feira, quarta-feira, né, no dia 25, não estava previsto eu ter nenhuma participação aqui no culto, mas ele me viu ali e me chamou para ler um texto, e eu, achando que poderia depender de mim, né, vim para ler e não consegui ler o texto. E fiquei Deu aquele vexame, né? Dei aquele vexame e paguei aquele mico.
Depois eu fiquei pensando, meus irmãos, com relação ao nosso relacionamento com Deus, né? Às vezes a gente age como eu agi, né, na minha situação. A gente consegue enxergar Deus de longe, né? Mas a gente não consegue chegar a Deus perto da gente, né? O Emanuel, o Deus conosco. Nosso Deus é sempre muito distante, né? Quando chega a hora de enxergar Deus pertinho de mim, eu não consigo enxergar. E às vezes nós nos recusamos a depender de Deus, né? Nós achamos que podemos resolver os nossos problemas pelas nossas forças, pelos nossos braços, e não dependemos de Deus, né? Eu agora já joguei a toalha, né? Eu dependo dos óculos. Então, eu vou sempre agora, qualquer culto, vou estar com os meus óculos aqui no bolso, porque de longe eu enxergo, mas eu não enxergo de perto. Às vezes, eu enxergo Deus muito longe, mas o Deus que nós servimos é o Emanuel, né? É o Deus pertinho, é o Deus que nos protege, é o Deus que está sempre pronto a nos acudir. E nós vamos, nesse instante, ter a oportunidade de colocar diante de Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades, reconhecendo que não podemos, reconhecendo que nós somos dependentes dEle, que nada podemos, que os nossos problemas são maiores do que nós. E Deus não está longe, né? Deus não está distante, não, Ele está pertinho de você, e você pode enxergá-lo, né, junto a você. Nós vamos cantar este hino que fala: meu Deus proverá, né? E você vai se ajoelhar, você vai se colocar em pé, você vai vir aqui à frente, você vai manifestar a sua dependência de Deus da melhor maneira, da maneira que Deus tocar no seu coração. Mas não deixe, né, de expressar, de colocar diante dele, desse Deus presente, desse Emanuel, aquilo que nesse instante está trazendo uma perturbação ao seu coração, uma aflição, aquilo que está incomodando, né, a sua vida. Creia que o Deus que nós servimos não é um Deus distante. Você pode até não estar enxergando, mas Ele está pertinho de você e pronto a te socorrer. Nós vamos orar nesse instante, colocar diante de Deus aquilo que nos incomoda. Nós vamos agradecer também, como a Paula está aqui pelo nascimento da sobrinha dela, mas nós temos muito também o que pedir a Deus. Nós temos, né, a família do irmão Ney Oliveira, foi diácono na nossa igreja, foi membro da nossa igreja por muito tempo. Ele esteve nesses últimos anos, né, afastado em função de uma doença. Ele faleceu na sexta-feira.
Ontem, o pastor Israel e eu estivemos ali no Jardim da Saudade, em Sulacap, né, no enterro do nosso irmão, e a irmã Vasti e seus filhos carecem, né, das nossas orações para que o Espírito Santo esteja confortando, esteja enxugando ali as suas lágrimas, e que os irmãos se lembrem, então, desta família, né, no seu lar, na sua casa, quando você estiver orando, estiver intercedendo, da irmã Vasti e seus filhos, que são, né, a esposa e os filhos do irmão Ney Oliveira, membro da nossa igreja, que faleceu na sexta-feira. Vamos orar, então, nesse instante. Pai amado, nós queremos nos colocar diante de Ti com um sentimento de completa dependência de Ti, ó Deus. Ó Deus, nós reconhecemos as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, como a Paulo está aqui nesse instante, né, agradecendo pelo nascimento do seu sobrinho. Ó Deus, que Tu continues a abençoar esta casa, abençoar essa família, dando, Senhor Deus, ali o sustento necessário para que tudo venha, Senhor Deus, concorrer para o bem-estar dessa criança, e que ela possa crescer e ter um encontro verdadeiro contigo. Ó Deus, perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados. Tu sabes, ó Deus, do nosso desejo de fazer sempre as coisas certas, mas, por outro lado, reconhecemos que nem sempre, ó Deus, essas coisas acontecem, porque o bem que queremos fazer nós não conseguimos, mas o mal ele está sempre ao nosso redor e nós estamos sucumbindo diante dele. Por isso nós clamamos a Ti nesta manhã, que em nome de Jesus as Tuas misericórdias possam se renovar, Senhor Deus, em nossas vidas, que o Senhor venha perdoar as nossas faltas, ó Deus. Agora atende, ó Deus, a súplica da Tua igreja, atende, ó Deus, as nossas necessidades. Vem estar ali com a irmã Vasti, com os seus filhos, ó Deus. Só o Senhor sabe, ó Deus, a dor que está nesse instante presente ali naquela família. E nós queremos suplicar, ó Deus, as Tuas bênçãos, que o Teu Espírito Santo esteja habitando ali aqueles corações, suavizando, amenizando, ó Deus, esta dor, Senhor Deus, essa saudade que nesse instante estão presentes ali naquela família. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, a Tua promessa de enxugar as nossas lágrimas se faça presente ali naquela família, que toda lágrima derramada seja enxugada por Ti, ó Pai. Ó Deus, Tu conheces os nossos corações. Eu não sei, mas o Senhor sabe cada problema que nesse instante é apresentado a Ti. Problemas que são maiores do que a nossa capacidade de resolvê-los. São enfermidades, são problemas na justiça, são problemas financeiros, são problemas de relacionamento dentro da nossa família, são problemas de drogas. Ó Senhor, tantos os problemas que este mundo nos apresenta. E nós só temos a Ti, a quem recorrer, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é o único que pode dar solução às nossas questões, às nossas demandas e às nossas necessidades. Por isso, sonda o coração da Tua igreja nesse instante e venha, ó Deus, ao encontro de cada necessidade que está sendo apresentada a Ti. Porque nós confiamos, ó Deus, confiamos que o Senhor é poderoso para dar solução a todos os nossos problemas. Por isso, cura os nossos enfermos, dá emprego aos desempregados, traz paz, ó Deus, aos nossos lares, traz harmonia, ó Deus, às famílias que nesse instante estão carecendo de harmonia, ó Deus, porque estão em intriga, estão em desavenças. Ó Deus, liberta aquele filho que está aprisionado ao álcool, às drogas. Ó Senhor, que em nome de Jesus essas correntes, ó Deus, sejam quebradas para a honra e para a glória do Teu nome, ó Pai. Tu sabes quantos pais, ó Deus, estão nesse instante chorando porque os seus filhos estão longe, estão afastados de Ti, estão presos, ó Deus, a este mal que tem acometido tantas famílias na nossa sociedade. E nós só temos ao Senhor, ó Pai. Nós confiamos em Ti, o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para guardar o maior tesouro que nós temos, que é a nossa família. Por isso, ó Deus, toma conta do nosso lar. Abençoa, Senhor Deus, a cada família aqui representada. Agora venha falar aos nossos corações através do pastor Israel. Que não venhamos, ó Deus, a ouvir aquilo que queremos, mas aquilo que só o Senhor sabe, que cada um de nós necessita ouvir nesta manhã. Unja ao Teu servo, em nome de Jesus. Amém.
você leu no boletim, viu que o título da mensagem é um pouco estranho. Eu raramente falo sobre o título da mensagem, mas, na verdade, o resumo do que eu quero dizer hoje, também à noite e no dia 31, está aqui nesse título. Hoje vejo o amanhã. Pode inverter. Veja hoje o amanhã. Ou veja o amanhã hoje. Esta é a ideia. Hoje veja o amanhã. A palavra fé, nós às vezes a decodificamos apenas numa dimensão. A fé para a salvação. A fé, crença em Jesus como Senhor e Salvador. Sem dúvida, essa é a mais extraordinária manifestação. Mas há dois outros sentidos sobre a fé que eu quero lhe lembrar. Que é a fé confiança. Nós confiamos que Deus pode fazer aquilo que nós pedimos a Ele para nos fazer. Mas há uma terceira dimensão da fé, que está muito ligada a essa segunda, que é a fé visão. Então eu quero dizer que quem tem fé vê o que as pessoas normalmente não veem. Este é o caso de Elias, o profeta. Elias profetizava no norte de Israel, por volta do século IX, no período em que era rei Acabe, com a rainha consorte estrangeira fenícia Jezabel. Acabe foi um dos maiores reis de Israel, mas a Bíblia o considera um dos piores reis de Israel. Ele foi bom na economia, foi bom na política, foi bom na administração pública, mas Acabe servia ao deus Baal e ao deus Astarote, a deusa Astarote da sua esposa, que era fenícia, tal como seu ancestral Salomão fizera. Então, se o povo o apoiava, Deus o repreendia, porque ele não adorava ao Deus único, mas a deuses inventados pela imaginação humana. Este introito é necessário para entendermos que quando ele afirmava a sua fé no Deus único, ele estava subvertendo a ordem estabelecida, estava indo contra o sistema e o conjunto de valores, infelizmente, predominantes. Porque as pessoas criam que o Deus da fertilidade Baal mandava a chuva na hora certa e a colheita vinha toda próspera e transbordante para o povo. O povo cria que fazendo um sacrifício aqui, outro ali, a Astarote ou algum outro deus que se inventava naquela hora, tudo estava resolvido e tudo dava certo. O Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, não era um Deus manipulável, não era um Deus tão facilmente inteligível e compreensível, mas Baal, as regras eram bem definidas e as coisas funcionavam. Nesse contexto, surge Elias, cuja mensagem era basicamente a seguinte: povo de Israel, você tem que escolher hoje a quem você vai servir, se a Baal ou o Deus único. Porque o povo servia a Baal, mas também fazia uma fezinha no Deus único. Quem é que dá mais? Como em nosso país, quantas pessoas servem a um Deus durante os dias da semana e a outro no final de semana? Em busca
dos benefícios, em busca das coisas boas que esse Deus supostamente dá. Interessante como os nossos contextos hoje não são muito diferentes daqueles narrados pela Bíblia. Então eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Reis, 1 Reis, mais ou menos no começo da Bíblia, depois do Pentateuco, vem Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 1º e 2º, Reis. Capítulo 17 e 18. Nesse capítulo nós aprendemos que Elias foi um profeta de tão grande força e fé, que Jesus mesmo quando veio se comparou a Elias. Jesus é apresentado como aquele que veio no poder de Elias. Quando há aquela experiência de êxtase no Monte da Transfiguração, quem aparece ao lado de Jesus são Moisés e Elias. Jesus se compara a ele. Por exemplo, em Mateus 17, 12, Jesus diz o seguinte: Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem, isto é, eu, será maltratado por eles. Quando Elias entra no cenário da história, estamos no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. Um contexto de seca. E Elias garantiu que aquela seca ia durar alguns anos. Profeta que diz isso não tem ibope, não faz sucesso. O povo todo sofrendo com a seca. O que deve dizer um profeta? Deus vai mandar a chuva. O que Elias disse? Verso 1, 17. Você não tem a Bíblia na sua frente, tem alguns exemplares da NVI. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, o poderoso da época: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Diríamos, até segunda ordem não vai chover. Só vai chover quando eu disser que vai chover. Verso seguinte diz: depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor Deus veio a Elias: Elias, vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Eu gosto dessa frasezinha aqui. E Elias foi. Senhor, o senhor sabe que o Acabe é poderoso. O senhor sabe que a Jezabel está no meu pé. Se aparecer no palácio, a polícia vai me pegar. Não, Elias não questionou. Elias foi. 3 palavrinhas só. A história continua. E os capítulos 17 e 18 narram algumas atividades extraordinárias do profeta Elias. Mas reencontramos essa história da seca no capítulo 18, versos 41 a 46. No verso 1 e 2 do capítulo 18, nós encontramos a ordem de Deus a Elias para ir a Acabe. E alguns versos depois, 40 versículos depois, agora então no 41, Elias disse a Acabe: vá comer e beber. Isto é, volta a ter uma vida normal. Para de economizar suprimentos e de regar a água. Pode comer e beber à vontade,
pode anunciar que a seca acabou. Pois já ouço o barulho de chuva pesada. Ninguém ouviu barulho nenhum. Só Elias. Podemos dizer então que pela fé nós vemos o que ninguém vê. E pela fé nós ouvimos o que ninguém está ouvindo. Elias ouviu o barulho de chuva pesada. Então, Acabe foi comer e beber. Acabe aceitou a palavra de Elias, era boa, né? Quando a profecia é boa, a gente aceita na hora. Mas Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Para quê? Para pedir chuva. Mas ele não disse que ouvia barulho de chuva pesada? Diz porque Deus disse a ele para dizer a Acabe que iria chover. Então, pela fé, ele escutou o barulho da chuva pesada. Porque a fé nos faz ouvir o que ninguém está ouvindo. A fé nos faz ouvir o que a nossa dúvida impede que vejamos. A fé nos faz escutar o que a nossa incredulidade impede que escutemos. Elias subiu até o alto do Monte Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Podemos imaginar, estava numa caverna, quem sabe, no Monte Carmelo. Então ele se ajoelha de modo completo. E para demonstrar a sua absoluta dependência de Deus, e não de mais ninguém, ele põe a sua cabeça, olhos, ouvido, garganta, tudo entre os joelhos, quase tocando ao chão. Então se põe a orar. Que ele orou, nós não sabemos. Mas o Senhor deve ter dito a ele: o Senhor disse para eu falar a Acabe que se preparasse para comer e beber. Mas cadê a chuva? Onde está a chuva, Senhor? Manda chuva. Eu criei da tua palavra, anunciei a tua palavra. Senhor, manda chuva. Depois de orar, Elias chama o seu assistente e diz assim: vá e olhe na direção do mar. O Monte Carmelo é um monte bastante elevado, de onde se vê praticamente todo o horizonte da Europa. O Monte Carmelo fica no norte de Israel. De lá, então, se pode ver, olhando para o sul, todo o Israel. E olhando à direita, então, você vê o mar Mediterrâneo. E vê as suas curvas se formando, o Líbano e depois os demais países da Europa. É uma região, geralmente, de pouca chuva. Um dos lugares mais bonitos do mundo. Porque lá do alto você realmente pode ver o mais profundo horizonte no mar. E pode ver, então, as nuvens se formando para vir para o continente trazendo a chuva. Como não havia serviço de meteorologia, ele era baseado no olhar humano. Então ele pede ao seu auxiliar: vá lá. Estava numa caverna, não tinha essa visão panorâmica. Vá lá olhar. E o seu auxiliar vai olhar. Diz o texto, vamos continuar a leitura, que o servo foi, olhou e disse: não há nada lá. No céu não tem uma nuvem sequer. Não há o menor prenúncio de chuva, a mais remota possibilidade de chover. 7 vezes Elias mandou: volte para ver.
Na 7ª vez o servo disse: meu senhor, seguinte, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Ele tinha que narrar o que ele via. Ele viu uma mãozinha pequena lá no mar, lá em cima, no firmamento. Ele veio e deu a notícia bem sossegadamente, como dizer, olha, só tem uma mãozinha lá, não quer dizer nada isso. E então Elias disse, eu imagino a vibração do seu coração. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Um homem de fé, confiança e visão no que Deus é e no que Deus faz. Acabe tinha a sua carruagem real, quem sabe vários carros reais, puxados talvez a bois naquela época. As estradas não eram como as de hoje, asfaltadas. Se caminhava entre os buracos, na terra, às vezes arenosa ou pedregosa. E uma chuva era impossibilitadora de uma viagem. Entre o Monte Carmelo e Jezreel, onde estava o palácio de Acabe, há ruínas que demonstram isso, eram aproximadamente 30 quilômetros, que se faz de carro em 15 minutos hoje, mas que de carro de boi se demorava muito mais. Tinha a palma de uma mão no céu a pronunciar algo. E Acabe precisava correr, porque Elias viu uma chuvarada que ia deixar Acabe na mão. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no alto, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Verso 46. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Com Elias nós aprendemos que nós podemos viver pela fé. E a fé nos faz ver além do que os olhos naturais são capazes de enxergar. Juro, diz Elias, pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem cairá chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Precisamos saber que os fenômenos naturais, como o sol e a chuva, se dão por fenômenos, obviamente, naturais. Mas além dos fenômenos naturais, está o Senhor Deus, que criou as leis pelas quais essa natureza funciona e pelas quais os fenômenos naturais acontecem. Quando Deus criou essas leis, foi a intervenção fundadora dele. E hoje, quando ele intervém nessas leis, é a ação interventora de Deus. A natureza não é divina, nem Deus se esgota nela, mas Deus fala através dela. Porque as leis naturais foram dadas por Deus. Por isso que devemos respeitar as leis naturais como mandamentos fixos de Deus. Então, quando nós pedimos a Deus um milagre, nós temos que ser cuidadosos, parcimoniosos, econômicos. Porque estamos pedindo a Deus que quebre uma lei que Ele mesmo criou. E devemos nos perguntar se nós não criamos as condições para que a lei rolasse daquele modo.
Rogamos a Deus que minore o sofrimento das vítimas da enchente. Mas também devemos pedir perdão a Deus pelos sofás, geladeiras e cascas de banana que colocamos nos leitos dos rios. Deus os criou com uma lei. A lei era: aqui vai descer água. Nós colocamos dejetos e objetos ali. E toda lei, uma vez quebrada, gera consequência. E quando nós pedimos a Deus que quebre a lei, estamos pedindo a Ele que não haja consequência daquilo que nós fizemos. Deus faz milagres, mas não faz sempre, porque é uma decisão dele. E às vezes também não faz, porque Ele quer nos ensinar a viver segundo os mandamentos dele, as leis fixas do universo que Ele criou. Eu já contei esse fato pessoal aqui, vou narrá-lo de novo. Eu amo ir ao dentista. E também gosto muito de contar mentira. Claro que eu não gosto de ir ao dentista, eu acho que ninguém aqui gosta de ir ao dentista. Embora tenhamos aqui na nossa igreja dentistas maravilhosos, não é esse o ponto em questão. Mas não gostamos de dentista, cadeira de dentista. Eu mesmo que fui criado ao lado de meu pai era dentista prático, até me iniciei na profissão, também não gosto de ir a dentista. Mas o dente doeu. Ameaçou doer. Começou daquela latejada. Tum, tum, tum. Eu disse: Senhor, me livra dessa dor. Que veio porque eu não fui o dentista. Eu quebrei a lei natural. Você não cuida dos seus dentes, alguma coisa vai acontecer. Mas eu prometo que eu vou ao dentista. E se eu não for, também lhe prometo que não vou pedir de novo se doer outra vez. Claro, eu sou um cara muito santo, muito organizado, muito previdente. Parou de doer e eu não fui ao dentista, obviamente. E o dente voltou a doer. E eu não pedi que Deus me aliviasse a dor. Eu não podia fazer aquilo. Eu tinha que ir ao dentista. Então eu fui ao dentista. E meu assunto foi resolvido. Podemos pedir que Deus interrompa as consequências do nosso erro? Podemos. Mas devemos ser cuidadosos. E quando Deus disser não, obrigado, Senhor, porque eu aprendi que eu tenho que fazer aquilo que me cabe fazer. Claro que há muitas outras situações, e é claro que Deus intervém a toda hora. Mas quando Ele cria as leis, foi a maneira que Ele encontrou de intervir para que o mundo pudesse funcionar. Elias sabia que Deus era o controlador da natureza. Acabe não. Acabe acreditava que se ele fizesse alguns rituais, cometesse alguns sacrifícios, Baal ia fazer do jeitinho que ele queria. E então mudar as leis todas para que tudo funcionasse daquele jeito, em retribuição à sua bondade como rei, como servidor de Baal. Elias não. Elias cria que o Deus único é o Senhor do universo, que Ele cria regras para esse universo, que intervém segundo a vontade dEle, e que pode usar a natureza para que ela nos fale. É o caso aqui então desta história. Acabe cria no seu próprio poder, de manipular o Deus Baal, de manipular os profetas. Acabe tinha 850 profetas. Diríamos que ele tinha profetas 24 horas por dia. Onde ele foi, levava um a tiracolo para garantir a proteção do Baal, da Astarote ou do Moloque. Elias era sozinho. Ele e mais alguns que não se dobraram a Baal e que foram escondidos pelo seu amigo Obadias. Elias não segue a multidão. Todo mundo seguia Baal. Todo mundo construía Baalins.
que eram lugares de culto a Baal. Elias seguia a Deus, o povo seguia os Baalins. Elias estava na contramão. Ele cria num Deus único. Ninguém cria, mas ele cria. São dois estilos de vida. E nós temos que todos os dias escolher, disse M. Carmichael, se queremos seguir Acabe ou Elias. Acabe achava que podia fazer chover. Elias acreditava que Deus podia fazer chover. Que Deus podia mandar a chuva. Que Deus podia reter a chuva. Quando ele disse, Elias, diga que não vai chover, e só vai chover quando eu mandar, Elias acreditou, e foi o que aconteceu. Acabe era um homem de sacrifícios, que os seus profetas faziam por ele. Elias era um homem de oração, que habitava em cavernas, e se alimentava de mel e tâmaras. Deus então usa as condições naturais para fazer o povo de Israel entender quem Deus era. E durante 3 anos não choveu. E durante 3 anos Elias esperou que Deus lhe revelasse qual era a sua vontade. Todos duvidaram dele. Jezabel duvidou dele. Os 850 profetas duvidaram dele. Mas Elias não duvidou de Deus. Elias sabia que se a seca era uma realidade, quando o seu fim fosse determinado, aquilo também seria uma realidade. Elias cria que a estação da seca terminaria quando Deus assim o determinasse. Ele cria que a vontade de Deus lhe seria revelada no tempo oportuno. E todos saberiam que o Deus único é o único Deus. Elias servia o Senhor, Deus revelado na história, conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando ele diz então, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Ele está nos convidando a nos perguntarmos a quem nós servimos, o Deus a quem eu sirvo, com quem temos assinado as nossas alianças, com o Deus do egoísmo, com o Deus do consumo, com o Deus da corrupção, com o Deus do prazer a qualquer preço, com o Deus do sucesso, com o Deus da fama, com o Deus do dinheiro, com o Deus da força bruta. Porque se nós não servirmos a esses deuses, nós corremos o risco de ficarmos sozinhos. Como Elias ficou na caverna, sozinho, mas na presença de Deus. Porque todos esses deuses exigem de nós fidelidade. Elias diz, juro pelo nome do Senhor, porque a sua vida mostra que a sua confissão estava entranhada no seu coração. Não vinha de algum interesse, não vinha de algum benefício. O seu amor por Deus vinha porque ele amava Deus e tinha fé, fé salvadora, fé confiança, fé visão neste Deus. Amava tanto a Deus que se dispunha a pagar o preço desta obediência, mesmo que isso lhe custasse muito, e lhe custou muito, como vemos no capítulo 19. Então você pode pensar assim, grande Elias, que profeta extraordinário. Mas eu não sou Elias.
Mas a Bíblia diz, Tiago 5,17, que Elias era um homem como nós. Ele era humano como eu sou, como você é. Mas o mesmo texto de Tiago 5,17 diz que Elias orou fervorosamente para que não chovesse. Nossa causa pode ser outra. Nós aprendemos com Elias que precisamos orar fervorosamente ao mesmo poderoso Deus que nos responde. Com Elias, nós aprendemos que podemos viver pela fé. Com Elias, nós aprendemos que podemos ver o que ninguém está vendo. Com Elias, nós aprendemos que podemos escutar o que ninguém está escutando. Não precisamos olhar mais sobre o horizonte do mar Mediterrâneo, mas podemos olhar sobre o horizonte do próximo ano. E nós podemos ver, no céu do horizonte do próximo ano, uma nuvem do tamanho de uma mão. E podemos escutar o barulho das chuvas. Precisamos de uma fé dada por Deus, que vê o que às vezes o homem natural, o ser humano natural não vê, de escutar o que o ser natural não escuta. Se Deus diz que não vai chover, até segunda ordem, não vai chover. Quem ouve essa palavra? Só ouvimos pela fé. Vamos cantar agora então esse hino que diz que nós firmamos a nossa confiança, nós colocamos a nossa fé, visão, tão somente em Deus, no qual estamos firmados. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, que jamais falhou. E é claro, não falhará. Em pé, vamos então cantar esta declaração de fé. Ó nosso Deus, nós precisamos que o Senhor nos dê a mesma fé que Elias teve.
embora fosse tão falho como cada um de nós aqui é, ele confiava na tua palavra e cria no teu poder. Ajuda-nos, ó Deus, a que hoje vejamos o amanhã, a que hoje o amanhã escutemos, não ouvindo tão somente as vozes dos nossos desejos ou dos nossos amigos, mas ouvindo a tua voz. Mais uma vez, Pai, te rogamos, revela-te a nós. E uma vez revelando-te tu a nós, dá-nos fé para crer, confiar, esperar, como Elias creu, confiou e esperou. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que todos digam amém. Todos podem, por favor, se assentar. Eu pretendo, se Deus quiser, à noite continuar esta mensagem baseada então na experiência de Elias. Antes que o irmão saia, nosso presidente, irmão Humberto, vai nos dar uma orientação para nossas atividades no próximo ano, que, por incrível que pareça, está perto de nós, à distância de apenas 3 dias. Nosso irmão Humberto é nosso presidente, e ele vai então nos dar uma informação que é importante para todos nós. Bom dia, irmãos, boa tarde, né? É com alegria que a gente se dirige à igreja, né, pastor? Depois de um ano difícil, né, com tantas situações que nos colocaram aí, os desafios, né? Mas é com alegria que nós trazemos uma palavra à igreja. Irmãos, no boletim a diretoria traz uma palavra na folha 2, eu espero que vocês possam depois dar uma leitura, onde nós fazemos um resumo das nossas atividades ao longo desses 9 meses, começados no mês de abril e até agora. Eu, particularmente, pastor Israel, queria agradecer à diretoria, aos funcionários da igreja, ao empenho que tiveram em nos ajudar, né, nas propostas e nas mudanças que tivemos que fazer. E, especialmente nesse momento, informar a igreja que no dia 23 de dezembro passado, nós tivemos reunido com o Colégio Batista, na presença do pastor, diretor executivo, pastor Valmir, e também com membros da Junta de Educação. Essa reunião foi uma das últimas, nós já tivemos tido outras com eles. Os irmãos podem perceber que o colégio tem passado por diversas obras, isso tem afetado a vida da igreja, mas é para melhor. Como eu falei com o pastor Israel, nós estamos avançando. Nós temos uma proposta de construção do novo templo e nós enfrentamos algumas dificuldades, ainda continuamos enfrentando com relação a registro, parte burocrática, que tem atrapalhado um pouco, vamos dizer assim, o início, né, efetivamente, das nossas obras. Mas agora nós vamos fazer uma experiência a partir da obra que o colégio vai fazer no túnel de acesso, ou seja, a partir do próximo domingo, dia 6 de janeiro, o túnel vai estar fechado, nós não vamos poder utilizar para obras. Então, nós continuaremos utilizando o pátio do colégio para estacionamento e a nossa entrada, então, se dará pela Praça Barão de Corumbá, pelo portão do Colégio Batista. Então, os carros serão estacionados aqui e nós sairemos também pelo mesmo portão. Com relação ao nosso estacionamento, nós já estamos providenciando também a pavimentação daquela área para um melhor aproveitamento nosso. E também vamos começar já a parte de obra facilitando a entrada pela José Higino. Então, nós vamos passar a entrar com entrada independente da igreja pela José Higino. Então, a gente está começando a ter essa convivência com o colégio. Eu espero que os irmãos compreendam e nos ajudem, né, nesse momento de mudança importante que vai afetar a vida de todos nós, mas eu acho que é para o crescimento do reino e, graças a Deus, a gente tem tido uma boa convivência com o Colégio Batista. Então, eu agradeço a todos e a diretoria e eu estou à disposição dos irmãos para qualquer esclarecimento após o culto. Muito obrigado. Ele vai descer comigo, então? Então, vamos só recapitular. Se você vem a pé, não mudou nada, exceto que você não vai passar pelo túnel, mas pelo lado. Se você vem, ou pela frente, se você vem de carro, você vai fazer uma escolha. Ou você vai entrar aqui pela Praça Barão de Corumbá,
se for mais conveniente para você, e parar aqui e voltar por aqui. Não vai ter acesso ao terreno por enquanto. Se você vem pela José Gino, você vai entrar, vai à esquerda, onde você vai pagar, separar o seu carro, ou à direita, entrando pelo colégio. Só que antes de chegar no túnel, você vai virar à direita. Não vai passar pelo túnel e vai parar ali. Não vai ter acesso ao pátio pela José Gino. Só vai ter acesso ao pátio pela Barão de Corumbá. Isso vai trazer benefícios e também adaptações necessárias neste momento. E, imediatamente, nós vamos providenciar uma passagem pelo nosso terreno, um pouquinho dentro do terreno do colégio, e uma abertura lateral ao nosso lugar, porque tem muitas árvores ali, então temos que fazer um caminho um pouquinho do lado de fora e entrar no nosso terreno, e vamos parar ali até quando for possível. Então, essas são, digamos, as linhas gerais. Então, resumindo, você vem aqui pela praça, entra pela praça, sai pela praça. Você vem pelos fundos, você entra ou vai para a esquerda ou vai para a direita, desviando do túnel e parando aqui na nossa propriedade. Então, espero ver você hoje à noite, no culto das 5h30 ou das 7h30, conforme a sua escolha, para continuarmos crescendo na fé como e com Elias.